Destaque final, professor Marco Antônio Villa. Temer tem de continuar preso. Isso é indispensável para o país, para a moralidade pública, para a ética e para a ordem pública mesmo. Tem de continuar preso. Isso é essencial. Se vai ficar ou não, conhecendo o conhecendo o Rio de Janeiro, né? Aí tem a ver com o TRF da segunda região, não sei. Mas teria de ficar. Não houve qualquer abuso de autoridade. Mas vamos lá. Primeiro, lembrar que o ex-presidente, ele responde somente a 10 inquéritos, pouca coisa. Inquéritos que vão desde o quadrilhão do PMDB, né? O episódio com a JBS, com o setor portuário de Santos, do qual ele tem influência desde o século XVI, com o episódio da Engevix, que é a questão Entela, de Angra 3, né? Odebrecht, também outro inquérito, reforma do imóvel aqui em São Paulo, no TJ aqui de São Paulo, superfaturamento de empresas vinculadas à Argeplan, e aí tem a presença do Temer, e mais um último processo em São Paulo que envolve uma empresa que pagou de celulose, que teria pago ao ex-presidente propina. Alguns dessas denúncias se desdobram em 2 inquéritos, como do setor portuário e a questão que envolve a JBS e tal. Portanto, ele quase que não tem currículo, ele tem uma capivara, né? Porque você ter 10 inquéritos não é pouco, tal. Agora, foi muito importante a entrevista dada ao Jornal da Manhã da Jovem Pan pelo procurador da República, Almir Sanches, da Lava Jato do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele colocou as questões esclarecendo pontos que são muito relevantes. Há uma leitura que é natural, tendo em vista no Brasil, que há uma conspiração para manter a corrupção, conspiração que é aberta, né? E que usa de artifícios legais para encobrir a corrupção. A história é a seguinte: vamos deixar tudo como é que está, senão cria instabilidade política e instabilidade econômica. Corrupção sempre teve, aí vem todas as justificativas. Isso eu discordo radicalmente. Primeiro, corrupção sempre teve, está errado historicamente. Eu queria que alguém me apontasse o envolvimento do chefe de Estado Pedro II entre 1840 e 1889, quase meio século em corrupção. Tem algum caso? Não tem nenhum. Na República Velha, entre 1889 e 1930, quantos casos de corrupção ocorreram? E vamos seguindo. O fenômeno da corrupção nessas proporções, ele é recente. Não é que ele está na Carta do Peru Vaz Caminha, lá em 1500. Isso é errado. Isso não se sustenta. Portanto, não é que é como se fosse um DNA do Estado brasileiro ser corrupto. Não é verdade. Esse é um fenômeno, triste fenômeno, recente. Mas o procurador Almir Sanches foi muito claro, né, numa longa entrevista, expondo questões que me parecem fundamentais. Por quê? Qual é a construção que o poder está fazendo sobre a prisão de Michel Temer? Foram 8, mas especialmente sobre Michel Temer, né? Que houve abuso de autoridade. Não houve abuso de autoridade. Não tinha provas destruídas. Sim, ele deixou bem claro que o artigo 312, eu estou me referindo ao procurador Sanches, o artigo 312 destaca que quando você coloca em risco a ordem pública, é um motivo de prisão preventiva. E ele exemplificou essa colocação em risco da ordem pública, né? Por exemplo, um dos dados que ele apresentou foi um depósito em dinheiro vivo numa agência do Banco Bradesco em São Paulo, não identificou qual, de 20 milhões de reais que o banco recusou. Sabendo que, você imagina, você chega com 20 milhões de reais e o banco disse não. É isso, aqui não, né? Então, colocava em risco a ordem pública. O segundo fator é um trabalho de contra-inteligência, feito por Temer como chefe da quadrilha, de acordo com o Ministério Público Federal, que considera o chefe de organização criminosa, né? Um trabalho de contra-inteligência que monitorava a ação da Polícia Federal e das investigações na Lava Jato. E configura, portanto, justifica a prisão preventiva. Ele lembrou também, mais como um fator que justifica, que eles estavam forjando documentos. Mais uma razão que justifica a prisão preventiva. Por outro lado, lembrou um outro fato importante, que é a garantia da aplicação da lei penal. Mais um fator. E lembrou os riscos à ordem econômica nacional. Em outras palavras, havia uma continuidade delitiva. Sendo assim, para o bom andamento das investigações, é a condição indispensável a prisão preventiva, não só do chefe da quadrilha, de acordo com o Ministério Público Federal, dessa organização criminosa Michel Temer, como de todos os outros quadrilheiros,
de acordo com o Ministério Público Federal, como o ex-ministro Moreira Franco, o Coronel Lima, mais conhecido como Coronel Laranja Lima, e outros. Foram 8 com prisão preventiva e 8 com que vão permanecer como prisão temporária, tal, Rodrigo Castro Alves Neves e Carlos Jorge Zimmermann, tal. E é importante essa questão da entrevista, que ele foi apresentando todas as razões da movimentação dessa quadrilha. De acordo com o Ministério Público Federal, essa quadrilha, liderada por Michel Temer, movimentou 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bilhão e 800 milhões de reais. E essa quadrilha, de acordo com o Ministério Público Federal, funciona há 40 anos, há somente 4 décadas, né? Portanto, os esclarecimentos foram fundamentais, com a justificativa legal, né? Ou seja, a lei permite. Essa foi a solicitação do Ministério Público Federal, foi encaminhado ao juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretes, que concordou com as questões levantadas pelo Ministério Público e fez o que devia fazer, cumprir a lei. Portanto, isso não coloca em risco a ordem política, a ordem econômica. O que coloca em risco a ordem política e econômica é a manutenção de Temer solto, e aí, segundo o Ministério Público Federal, né, de Temer solto e continuando nessa continuidade delitiva criminosa, tal. A questão que se coloca agora, qual é? Temer vai continuar ou não preso? Quem vai decidir é o TRF da 2ª Região. Mas, de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, seria fundamental mantê-lo preso até o devido esclarecimento dessa organização criminosa liderada pelo ex-presidente da República.